Vamos lá, minha gente. Nesse vídeo vamos trabalhar 5 nomes interessantes para que a gente comece com o nosso canal o Caçador de Curiosidades e vamos animar o pessoal aí com esses nomes curiosos. O primeiro nome que eu vou falar aqui é o nome Cabreiro. Por que será que nós falamos no dia a dia? Ah, eu estou cabreiro com isso, eu estou cabreiro com aquilo, estou meio cabreiro. O que você acha que fala? Da onde você imagina que veio o nome Cabreiro? Muito bem, meu amigo. Cabreiro é aquele que cuida de cabra. É o cara que está cuidando das cabras, para que elas não fujam, para que a onça não venha pegá-la. Então, cabreiro é aquele que cuida de cabras. Então, a próxima vez que você falar cabreiro, eu estou cabreiro, você estará cuidando de cabras. Legal, pessoal? Esse é só para esquentar e a gente vai dar continuidade. O próximo nome é o brigadeiro, doce de brigadeiro. Você já comeu um doce de brigadeiro, aquele doce gostoso, em alguma festa, o doce de brigadeiro? Então eu vou contar para você da onde veio o nome desse doce brigadeiro. É muito legal, é muito interessante. Em 1945, um brigadeiro mesmo militar, resolveu se candidatar à presidência da República. Acontece que esse brigadeiro não tinha dinheiro para a campanha, estava meio sem grana para fazer a campanha. Então uma amiga dele resolveu fazer o quê? Ela falou: eu vou arrecadar dinheiro para você conseguir fazer a campanha. O cara era um cara meio boa pinta, até nós vamos mostrar uma foto aqui, gostaria que vocês vissem, que a foto tem uma brincadeira, que ele era bonito e tal. E aí o que ela fez? Ela criou esse doce, o brigadeiro, e começou a vender o doce, o doce para arrecadar dinheiro para a campanha do brigadeiro. E não é que ela conseguiu, ela vendeu muito doce, muito doce. O pessoal adorou o doce, começou a comprar o doce, arrecadou dinheiro, mas o brigadeiro não foi eleito a presidente. Mas uma coisa é certa, o nome brigadeiro para o doce pegou e está aí até hoje. Então, quando você estiver aí numa festinha, numa festa de aniversário, na festa do seu filho, lembre-se da onde veio o termo brigadeiro para esse doce. E o próximo nome que nós vamos falar é uma expressão que nós utilizamos no dia a dia. Uma expressão muito legal, que a gente nem imagina de onde veio. Às vezes a gente está numa situação meio complicada, a gente passa por um atropelo e a gente fala salvo pelo gongo, meu amigo. Quase que você dançou, você foi salvo pelo gongo. Sabe da onde veio essa expressão salvo pelo gongo? Pois vamos lá, vamos contar essa expressão e eu tenho certeza que você vai adorar. Lá na antiguidade, mais especificamente na Inglaterra, muitas pessoas bebiam demais e ainda conta a história que essas pessoas bebiam numas canecas de cobre e o cobre se misturava com a bebida alcoólica e dava a pessoa acabava sofrendo um processo chamado catalepsia. Parecia que estava morta. As pessoas vinham e elas pensavam que a pessoa tinha morrido. E aí iam e enterravam essas pessoas. Colocavam as pessoas no caixão, enterravam essas pessoas e depois, com o tempo, iam perceber que os caixões tinham arranhões, tinha violência dentro do caixão, porque a pessoa tentava escapar, não conseguia e percebiam que ela estava viva. Para resolver o problema, o que o pessoal fez na época? Amarraram na mão do morto, do suposto morto, amarraram uma cordinha, ia para fora do caixão e ficava segura numa sineta. E aí o que acontecia? Se o morto não estivesse morto e começasse a se mexer, a sineta tocava e o morto estava salvo pelo gongo. Bacana? Então é daí que vem a expressão salvo pelo gongo. Dê uma olhadinha aí na foto que a gente vai mostrar para ver como é que era feita essa sineta para o morto, o suposto morto, se salvar. Maravilha, pessoal! A próxima. A próxima é a origem de tudo. Esse nome é um nome que eu guardo no coração, porque foi daí que surgiu tudo. O meu garoto Raul tinha 5, 6 anos de idade e estava conosco, eu e minha esposa, no carro, indo para a chácara, lá em Campo Limpo Paulista, pela estrada da Anhanguera. E o Raulzinho perguntou para a gente, por que essa estrada chama-se Anhanguera? Eu, na hora, confesso, me lembrei que a Anhanguera era um bandeirante, mas eu não lembrava por que ele se chamava Anhanguera. Aí eu dei uma enrolada no Raulzinho e falei, olha, ele é um bandeirante, mas eu não sei por que o nome dele é Anhanguera. Fomos para a chácara, passamos o final de semana e eu fiquei com aquilo na cabeça.
Quando voltamos na segunda-feira, eu voltei doidão. Voltei doido para saber por que que era, para explicar para o meu garoto. E foi aí que eu comecei a me interessar pelo assunto e comecei a perceber como era importante esses nomes que estão por aí, que a gente acaba não entendendo, falando no dia a dia, sem entender por que está falando. Como disse o Mário de Andrade, ele morava numa rua e ia morrer, e não ia saber de quem se tratava aquela pessoa que ele morava na rua, o nome daquela pessoa. Então aí eu peguei e fui atrás e descobri quem era o Anhanguera e por que ele chamava Anhanguera. Anhanguera, na verdade, minha gente, o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o bandeirante mais importante de São Paulo, ele, com a sua bandeira, com seus homens, foi para Goiás, atrás das minas de ouro. Chegando lá, os índios começaram a resistir e não queriam entregar o local do ouro, onde estava o ouro. O que que ele fez? Deem uma olhadinha na foto. Ele pegou uma cumbuca, colocou aguardente e ateou fogo na cumbuca. Os índios, vendo aquilo, pensaram que ele estava colocando fogo na água e acharam aquilo um absurdo. E ele ameaçou os índios e disse: se vocês não entregarem o caminho do ouro, eu vou colocar fogo nos rios. Os índios ficaram aterrorizados com aquilo e começaram a chamar o Bartolomeu Bueno da Silva de Anhanguera, o diabo velho, o diabo manhoso, o velho manhoso, em Tupi-Guarani. Nós vamos aqui, no dia a dia, conforme fomos colocando vídeos, ver muitas palavras em Tupi-Guarani. Anhangabaú, o rio do diabo. A gente vai explicar por que ele é o rio do diabo. E nós vamos explicar muitas outras palavras em Tupi-Guarani. Então a Anhanguera está para vocês, bacana, uma história bonita, e é isso aí. Agora nós vamos para o último nome desse vídeo, que é muito legal. Nós vamos falar de um bairro maravilhoso de São Paulo, o bairro de Higienópolis, minha gente. Higienópolis é um bairro maravilhoso, né? Quem mora em São Paulo sabe que é um bairro maravilhoso. E nós vamos entender por que Higienópolis se chama Higienópolis. Lá em 1890, no final do século retrasado, o que aconteceu? Com a libertação dos escravos e a vinda de muitos imigrantes italianos, alemães, libaneses, sírios, pessoas de outras raças começaram a chegar em São Paulo para servir de mão de obra. E o que aconteceu? Essas pessoas pegavam o trem lá em Santos e vinham, tinha um trem da Traiway que vinha de Santos, ele ia até Jundiaí. E tinha uma parada aqui na nossa conhecida Estação da Luz. E o pessoal vinha aos montes, se o meu editor puder mostrar a foto, eu tenho uma foto daquela época, do trem chegando lotado, e o pessoal chegava e desembarcava na Estação da Luz. Muitos desembarcavam para trabalhar, para morar, vinha gente de todo tipo. O que aconteceu, gente? Esse pessoal que vinha lá de Santos, todos esses imigrantes, os negros que tinham sido libertados, eles vinham e começaram a trazer doenças, gripe, varíola, tifo, vários tipos de doenças. E isso começou a assustar o povo que morava ali na região da Luz. Tinham casas boas ali. O pessoal começou a ficar assustado e começou a querer sair dali para poder se livrar das doenças, não pegar as doenças. Aí um cara muito rico, dois na verdade, dois caras muito ricos lá na região, o Vitor Notman e o Martinho Bochá, eles lotearam toda aquela região de Higienópolis, pegaram aquele terreno enorme, lotearam para a construção de casas ali. A história conta que a Angélica, da Avenida Angélica, a Maria Antônia, ali perto do Mackenzie, também ajudaram, porque eram damas da alta sociedade, a dona Veridiana também fazia parte desse grupo, e começaram a ajudar a lotear aquele lugar para fazer casas boas, até para disputar com os donos do café da Avenida Paulista, né? E começaram a pensar nesse bairro de Higienópolis. Só que o que acontece? A maior preocupação desse pessoal era com a higiene. Então eles pensaram em saneamento básico, em esgoto, melhorar as ruas, tudo que fosse relativo à higiene era a maior preocupação que esse pessoal tinha. E é daí que surge o nome Higienópolis. Igea é a deusa da higiene na Grécia, Igea. Nápoles, cidade, começaram a chamar de Higienópolis, cidade da higiene. E é assim que surgiu o nome Higienópolis. Legal, minha gente? Então é isso aí. Obrigado. Um abraço.